Um dos confrontos mais aguardados por toda a comunidade de Shumatsu no Valkyrie é Anubis vs Rasputin, e à medida em que as rodadas vão passando e o número de participantes vai afunilando, esse confronto se torna cada vez mais provável. E se você quiser apoiar o canal e ver mais vídeos como esse, só se inscrever e deixar o like que já vai estar ajudando bastante. E dito isso, vamos começar Anubis vs Rasputin. Anubis, também chamado de Anupo, é conhecido como o deus egípcio protetor, guardião e guia dos mortos. Grigori Rasputin, por sua vez, é conhecido como uma figura controversa, sendo denominado de o monge louco da Rússia, sendo famoso por suas habilidades de curandeiro e por sua influência em muitas decisões sobre o czar da Rússia. Mas o que com certeza vai se destacar mais em Shumatsu no Valkyrie é o fato de Rasputin ter ficado cara a cara com a morte em inúmeras situações e conseguir escapar por várias vezes. E como Anubis é conhecido como o guia dos mortos na mitologia egípcia, naturalmente, Rasputin atrapalhou seu trabalho em todas essas vezes que ele escapou de sua provável morte. E só para ressaltar, Rasputin sofreu diversas tentativas de assassinato e todas as vezes que ele escapou, ficaram conhecidas como feitos milagrosos, tendo em vista que ele foi vítima de um atentado organizado por nobres russos que o envenenaram com cianureto no alimento em 1916. Mas antes disso, em 1914, houve outra tentativa de assassinato a Rasputin. Ele foi esfaqueado, mas sobreviveu, aumentando ainda mais a sua lista de feitos que precede a sua fama. Outro grande feito que aumenta a lenda é que, na verdade, Rasputin teria sido envenenado, ingerindo uma quantidade suficiente para matar 5 pessoas, mas acabou sobrevivendo novamente, e então ele foi fuzilado e então foi jogado ainda vivo no rio, onde finalmente acabou sucumbindo afogado, e não pelos tiros que levou, o que nos mostra que realmente, se todos esses feitos forem apenas citados em Shumatsu no Valkyrie, já justifica o fato de Rasputin ser um ser milagroso. Anubis ficou responsável por guiar a alma dos mortos, e depois de mumificado, o coração das almas era entregue a Anubis, onde o coração era pesado, e segundo a lenda, nesse processo Anubis usava a chamada pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado que o objeto, ele era levado para ser devorado por Amit, o deus leão. Isso porque esse coração era mais pesado que a pena e por consequência estava cheio de maldade. Mas se o coração fosse mais leve, certamente ele estava repleto de bondade. E então ele era guiado por Anubis até o mundo do além, onde governava o seu pai Osíris. E se traçarmos um paralelo com a vida de Rasputin, ela foi acumulada de uma série de polêmicas e mitos. Rasputin foi visto como um ser depravado e como um louco. Ele foi chamado de monge louco devido às suas influências nos assuntos do Estado e da Igreja na Rússia, pois após o contato próximo com a família do czar, devido à hemofilia do filho do czar Nicolau II, Rasputin passou a ter grande influência envolvendo-se em questões importantes politicamente, chegando a nomear ministros e também derrubá-los depois. Sem contar que outra polêmica conhecida de Rasputin é o fato que ele dizia poder curar as mulheres de seus pecados caso elas dormissem com ele, e tudo isso fez com que ele ganhasse inimigos dentro da corte, o que só piorou quando foram descobertas cartas dele com a czarina, incitando rumores de que havia um caso entre eles. Sem contar que a igreja também não gostava de Rasputin devido suas intromissões em assuntos religiosos e sua depravação, e dessa maneira os nobres e o clero passaram a conspirar contra Rasputin. E só por esses fatos, caso Anubis esteja procurando o coração de Rasputin para julgamento, provavelmente, quando o coração fosse colocado na pena da verdade, ela tenderia para o mal. E o motivo principal de Anubis querer o coração de Rasputin é que o Rasputin evitou a morte certa por várias vezes, atrapalhando o equilíbrio do trabalho de Anubis. E em seu visual original, Anubis carrega em sua mão direita um cetro, e na esquerda a chave que representa a vida e a morte. Além disso, Anubis tem como símbolo o chicote que ele carrega junto ao seu corpo, e possivelmente essa pode ser sua arma divina. E na minha opinião, Anubis ainda não apareceu porque ele é o guardião do Bifrost, e como Shumatsu no Valkyrie tem muita influência da mitologia nórdica para definir os seus conceitos, provavelmente Anubis seja adaptado como guardião do Bifrost, já que ele é o guardião e guia dos mortos na mitologia egípcia. Outra possibilidade é que
Anubis possua a pena da verdade, mas isso é só para julgamento, e provavelmente Anubis julgará a alma de quem ele enfrentar, provavelmente após o fim da batalha e caso ele vença. Lembrando que as almas dos perdedores do Ragnarok são levadas ao Niflheim e então são destruídas, e eu acredito que quem faz esse trabalho é o Anubis, já que ele é o guia dos mortos, e isso só não foi mostrado ainda, e possivelmente, por esse motivo, o Anubis ainda não deu as caras no Ragnarok, já que ele possui uma responsabilidade e um trabalho a cumprir. Rasputin, por sua vez, deve possuir uma habilidade de cura, pelo menos para ferimentos leves, e resistência e durabilidade extremamente absurdas. Mas isso tudo poderia ser explicado através dos seus poderes místicos. Poderes místicos entre aspas, porque isso pode ser associado a uma capacidade de grande concentração por parte de Rasputin. Possivelmente, ele é ferido, mas sua tolerância à dor é tão alta que ele não se abate por ferimentos normais. E isso pode muito bem ser derivado a um estado de transe que Rasputin impõe a si mesmo, provavelmente se auto-hipnotizando para não sentir tanta dor a ataques de seus oponentes, ou ferimentos graves. E isso seria mais plausível, ainda mais se levarmos em consideração que no universo de Shumatsu no Valkyrie, caso Rasputin possuísse um fator de cura muito alto, isso não faria muito sentido, já que nem os deuses possuem essa habilidade, pelo menos até agora. Então, a habilidade principal do Rasputin vai conseguir tancar dano e provavelmente sem sentir muita dor. E vale ressaltar que quando Rasputin era pequeno, ele chamava a atenção dos moradores do vilarejo em que vivia, pois eles acreditavam que Rasputin tinha poderes hipnóticos e de cura, mas como nós sabemos, é muito difícil que um humano tenha um poder de cura ou até mesmo de regeneração. Então, isso só reforça o que eu disse anteriormente sobre Rasputin utilizar hipnose em si e até mesmo nas pessoas que ele cura, fazendo elas ignorarem a dor e focar somente no processo de cura em si. Sem contar que Rasputin é conhecido como o monge imortal ou místico imortal, e Anubis sendo o guia das almas dos mortos, e possivelmente em Shumatsu no Valkyrie sendo o guardião do Bifrost e o responsável de levar as almas para o Niflheim, está querendo a alma de Rasputin como pagamento por todas as vezes que Rasputin atrapalhou os planos de Anubis e interferiu no equilíbrio natural das almas dos seres humanos. E então, o melhor jeito para os dois resolverem isso seria na Arena do Ragnarok. E antes de encerrar o vídeo, eu só quero dizer que essa luta Anubis vs Rasputin está diretamente associada com Odin e Nostradamus, pelo menos na minha opinião, é claro. Isso porque eu acredito que os únicos adversários possíveis para o Anubis sejam Rasputin ou Nostradamus. E caso o Anubis realmente enfrente o Rasputin, o Odin vai enfrentar o Nostradamus. E caso o Anubis enfrente o Nostradamus, o Odin deve enfrentar o Rasputin. E dito isso, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Lembrando sempre que se vocês quiserem apoiar o canal, só deixar o like e se inscrever que já vai estar ajudando bastante a gente. No mais é isso, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.